Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um devocional, 3 de janeiro de 2025. Hoje vamos explorar juntos um novo estilo de vida. É o tema de 3 de janeiro de 2025, inspirado no livro Café com Deus Pai. Vou começar com uma oração. Pai nosso, celestial, queremos agradecer por mais um dia, por essa bênção, Senhor, de poder estar aqui realizando mais um devocional. Que o Senhor venha abençoar todas as pessoas que estão a ouvir, que possamos entender a Tua palavra cada dia mais, Senhor Deus. Aprender com os ensinamentos bíblicos que vamos estar praticando dia após dia, com o objetivo de apresentar a Tua palavra e aprender, para que eu possa entender e criar uma rotina melhor diária com a Tua presença. Ter uma comunhão com o Senhor, um momento em casa, que as pessoas possam ter esse toque no coração para que dediquem um tempo para o Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, vamos começar lendo o versículo de 1 João, capítulo 5, versículo 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Nesse devocional, a gente vai ter o tema com a palavra-chave liberdade, e a leitura citada é de João 2, que a gente vai poder ler daqui a pouquinho. O nosso versículo lido foi 1 João, capítulo 5, versículo 11 e 12, com o tema Um Novo Estilo de Vida. Como essa passagem foi dada, a gente pode entender e saber que vivemos de maneira que agrada a Deus. As Escrituras nos dizem que podemos procurar certas evidências, crer que Jesus é o Filho de Deus e uma vida comprometida em obedecer a Ele são duas fontes de garantia. Outra fonte é o testemunho do Espírito Santo, que aponta para Cristo em nossa vida. Deus nos dá um senso de justiça à medida que buscamos manter contato com Ele por meio da oração e do estudo de Sua palavra, e também conforme obedecemos à Sua vontade revelada. Eu vou estar lendo o João 2, para a gente entender esse tema e citar o que a gente pode entender desse versículo. Então, João 2, a gente vai pegar aqui, é a página 1076. Aqui. João 2. Ok. As bodas em Canaã da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações. A cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: Enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente.
Então lhes determinou: tirai algo agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, Jesus princípio a seus sinais em Canaã da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Jesus purifica o templo. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito uma azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas. Virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhes, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazeres essas coisas? Jesus lhes respondeu: destrui este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Muitos creem em Jesus. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhes desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus estava numa festa de casamento com familiares, a descrição citada, e amigos. Quando o vinho acabou, por isso transformou a água de 6 grandes jarros de pedras em vinho suficiente para o restante da celebração. Essa abundância do vinho poderia parecer perigosa para alguns, mas uma verdade deve ser animadora para todos nós. Cristo queria que as pessoas naquela festa tivessem bons momentos. Embora a missão da sua vida fosse bastante séria, ele valorizava a alegria das pessoas numa festa de casamento. Deus quer que tenhamos uma vida alegre também. Ele pode nos chamar para fazer algumas coisas dolorosas no processo da vida, mas seu objetivo final para nós é uma vida cheia de alegria. Então, com a recomendação dessa leitura, João 2, a gente pode seguir a orientação aqui do devocional, que nos tempos antigos, pessoas eram privadas de sua liberdade pela escravidão, submetidas a um jugo cruel. Elas eram impedidas de serem livres, sendo forçadas à servidão de seus captores. Hoje em dia, os órgãos internacionais humanitários lutam pela erradicação da escravidão,
Contudo, a escravidão ainda vigora em nossos dias. Você mesmo pode ser escravo sem o saber. O medo escraviza nesse caso. Quantas coisas você gostaria de fazer, mas não faz por causa do medo? O medo é mais sutil e mais socialmente aceito, até mesmo entre os cristãos, porque é discreto em manter as pessoas presas, de modo semelhante a uma serpente que rasteja em meio à grama alta para abocanhar o calcanhar de sua vítima. O medo inocula seu veneno paralisante em nossas veias. Entretanto, você pode quebrar de vez os grilhões do medo e ser livre por meio de Jesus. Ele veio para nos trazer liberdade. Jesus tem a chave para destravar todas as prisões do medo nas quais você tem vivido. Precisamos conquistar um estilo de vida sem medo. É trabalhoso, mas acredite, é recompensador. Em vez de ficar focado no medo e em tantas preocupações existentes em nossa vida, eu o encorajo a encontrar passagens na Bíblia que fortaleçam a sua determinação de enfrentar o inimigo. A palavra de Deus é poderosa para derrubar fortalezas. Quando o diabo tentou Jesus no deserto, Jesus o venceu pela palavra. Se tivermos a palavra em nosso coração, nós também venceremos. Então, este versículo é uma declaração poderosa sobre a natureza da nossa fé. Ele nos diz que a vida eterna não é algo que conquistamos por nossas próprias obras, mas um presente que Deus nos dá através de Jesus Cristo. Quando recebemos a Jesus em nossos corações, recebemos também a vida eterna. Antes de conhecermos a Jesus, estávamos escravizados pelo pecado. O pecado nos separava de Deus e nos trazia a morte espiritual. Mas graças a Jesus, podemos ser libertos das cadeias do pecado e experimentar uma vida abundante. Em Cristo encontramos a verdadeira liberdade. Ele nos oferece um novo estilo de vida, livre do pecado e da ansiedade. Jesus nos promete paz que excede todo entendimento e um amor incondicional. Mas como podemos viver essa vida abundante? Ao permanecermos em Cristo através da oração, da leitura da Bíblia e da comunhão com os outros cristãos, essa seria a chave. À medida que nos aproximamos de Deus, Ele nos transforma à sua imagem. Que possamos, a partir de hoje, escolher viver uma vida abundante em Cristo. Que a palavra de Deus seja nossa luz e nosso guia. E que possamos experimentar a paz e a alegria que só Jesus pode proporcionar. Então a gente tem duas situações, de versículos. Um período de festas que Deus demonstra que quer alegria para o seu povo, além da seriedade de sua resposta com as pessoas, que Deus quer a aproximação das pessoas com Deus, mas Ele sabe da importância da alegria no meio da multidão. Ele sabe entender isso, ele sabia entender esse processo. E tem a situação também do antepassados, que a gente tem esse olhar, que muitas pessoas eram escravizadas, mas se a gente não notar, o medo pode escravizar as pessoas da mesma forma que o passado, com pequenas coisas no nosso dia a dia. Deixar de ter um comprometimento com um planejamento, com uma tarefa, com alguma pessoa. A gente se torna natural com esse medo e acaba sendo escravo de uma emoção negativa. Então agora eu quero fechar com uma oração, agradecer pela atenção. Então, Pai Celestial, agradecemos por Tua Palavra que nos liberta e transforma. Pedimos que o Espírito Santo, Senhor Deus, toque o coração de cada pessoa que está ouvindo,
Que o Senhor esteja na minha família, nos meus familiares, todas as pessoas que estão aqui a ouvir, Senhor Deus. Agradecer por tudo que tem feito e que possamos crescer cada dia mais